dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente racional. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, 13 de julho de 2024, começa mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional hoje está trazendo o 47º quadro dos Vamos Sabatinar, com perguntas e respostas. Então é isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Todos que estão ouvindo este programa, Sintonia Racional, estão sintonizados, ligados à energia racional. Porque o Sintonia Racional é um programa que emana energia racional em forma de palavras. Além de ser um programa de divulgação racional, ao alcance de todos que não conhecem ainda o livro Universo Desencanto, no qual está contido todo o conhecimento de cultura racional, conhecimento natural de toda a raça humana, ok? Então é isso aí, com esta equipe maravilhosa, né? Está sempre em sintonia. Então, com a equipe que é o Antônio Santos, Vilma Fernandes, ambos do Rio de Janeiro, Ângela Maria, de Recife, Pernambuco, o senhor Bonisval Galindo, que hoje não pôde comparecer por motivo superior, e é daqui de Alagoinha, Madalena Matias, eu, né, de Alagoinha, Orlando Almeida, também de Alagoinha, e que também hoje não pôde comparecer por motivo superior. E na parte técnica, como sempre, nossa querida amiga Sandra Santos. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Vá no YouTube, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga a nossa página, ok? É isso aí, então vamos dar início à primeira rodada de perguntas e respostas do Sintonia de hoje. Então é isso aí, para iniciarmos, eu chamo o nosso querido amigo e estudante de cultura racional, Antônio Santos. Antônio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Madá, Vilma, Ângela, seu Bonisval e Orlando, que hoje não estão presentes, mas estão presentes. Bom dia também para a Sandra e aos amigos ouvintes da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, e aos nossos internautas, Madá. É isso aí, Antônio. Então, Antônio, um ouvinte, né, fez a seguinte pergunta. Veio de um segmento espiritualista, onde acredita-se na vida após a morte. Acabei de ler o primeiro volume, não vi nada referente a este assunto. É um assunto que muito me interessa. Gostaria de saber o que a cultura racional diz sobre este assunto. A pessoa aí está querendo saber o que acontece depois da morte. Como fica a situação? Bom, ao nosso ouvinte ou à nossa ouvinte, eu gostaria de esclarecer logo de início que a cultura racional, sim, confirma que a morte, na verdade, é uma transformação e que a vida após a morte é plenamente possível, porque ninguém morre, ninguém desaparece, e sim transforma-se de uma vida para outra, de um corpo para outro, de um ser para outro, de uma forma para outra,
de um mundo para outro ou de uma classe para outra. E essa transformação resolveu-se aqui chamar de morte. Outra coisa, quando nós iniciamos, todos nós aqui iniciamos a leitura do livro Universo em Desencanto, nós iniciamos essa leitura com a cabeça cheia dos problemas do dia a dia da vida da matéria, não é verdade? São boletos para pagar, problemas no trabalho, problema no dia a dia, problema com o filho, problema com o neto, problema com o sobrinho, problema com o parente, enfim. É uma problemática só. E isso faz com que, muitas vezes, a gente passe por cima de trechos importantes e de informações importantes a respeito de assuntos elevadíssimos, que a gente, na hora, em razão dos nossos problemas do dia a dia, não percebemos. Isso já aconteceu comigo várias vezes e tenho certeza que aconteceu com vocês também. Quantas vezes a gente não volta na releitura de um determinado volume e olha e fala assim, ué, mas isso aqui estava escrito aqui nesse livro? Eu não me lembro de ter visto isso aqui no livro. Isso aqui estava escrito aqui no livro? É sério, isso aqui eu não vi isso antes? Eu não percebi isso antes? Minha gente, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, já perdi a conta. A mesma coisa é a questão da cultura racional falar sobre a vida depois da morte. Tá? A cultura racional, tá? Pelo que eu vi aí, a pessoa que fez a pergunta já estudou o primeiro volume, mas já no primeiro volume, o livro Universo em Desencanto já dá as pistas de que a vida existe depois da morte. E eu vou mostrar isso a vocês pedindo licença, porque eu vou pegar alguns trechos aqui que eu marquei do primeiro volume para provar o que eu estou falando. Olha só, no primeiro volume, no capítulo Atenção, o racional já diz assim para a gente, de forma que o animal racional não saberá como agradecer de tanta alegria a divina graça alcançada da mudança definitiva para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Quer dizer, a volta de todos ao seu mundo de origem, o mundo racional. Então, se a pessoa vai sair daqui desse mundo, vai voltar para um outro mundo, para ela sair daqui, ela tem que morrer. Ela tem que se transformar. Não há como ela sair daqui sem se transformar. E se ela vai se transformar e vai mudar para um outro mundo, ela vai continuar a viver após a morte desse corpo de matéria aqui dela, dessa pessoa. E mais, ainda temos mais outras informações também aqui, dentro do primeiro volume também, no capítulo das 7 partes do Porquê de Tudo, o racional superior diz assim, e por a deformação estar nessas 7 partículas, é que o vivente imunizado vai fazendo com que a imunização vá tratando de tirar estas partículas das partes deformadas e transportando-as cá para a planície racional, de onde saíram e então formando um corpo muito diferente desse vosso, nesse mundo deformado, como nascem enquanto os viventes permanecerem nessas 7 partes. Então, se vai formar um novo corpo, é porque este corpo aqui de matéria vai ser destruído, vai morrer, vamos falar assim, e vai ser formado um novo corpo. Já estou finalizando, para não ficar chato. E aqui também, neste mesmo capítulo das 7 partes do Porquê de Tudo, o racional superior diz assim, cada ser com o seu fluido. Então, a imunização racional apanha esse fluido e o leva para a planície racional, o lugar de origem. E daí o vivente não nascerá mais aí, porque o que fazia o vivente aí nascer já não está mais aí dentro do camor, dentro dessa deformação. Ora, bolas, o que é que faz a gente nascer aqui para ficar nesse ciclo de nascer, sofrer e morrer? É o fluido, é a imunização racional. Pega esse fluido e tira daqui,
vai formar um novo corpo, isso é o quê? Vida depois da morte. Porque a pessoa vai sair desse ciclo de vida e morte, de vida e morte. E, por fim, para a gente finalizar e não se alongar, também, nesse capítulo das 7 partes do porquê de tudo, o racional superior diz, portanto, o fluido, esse corpo, enquanto permanecer aí deformado nesse conjunto fluídico, elétrico e magnético, o ser que a ele corresponde, por exemplo, eu tenho o meu fluido, eu sou o ser que corresponde ao meu fluido. Aí o racional superior diz, o ser que a ele corresponde sempre será o mesmo aí a nascer. Se vai nascer aqui, vai continuar nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E para que não nasça mais aí, ou seja, para interromper esse binômio de vida e morte, de nascer e morrer, é preciso que o vivente conheça o que é imunização racional para imunizar-se. E uma vez imunizado, a imunização apanha esse fluido, esse corpo que está deformado e leva para o lugar de origem, a planície racional. Portanto, está aí provado e comprovado como a cultura racional, já no primeiro volume, já vem falando de vida após a morte. E por que não percebemos isso? Porque é aquilo que eu falei. A gente, quando inicia a leitura, a gente está preocupado com os problemas do dia a dia, com os boletos, com as contas, enfim, com todas essas ocupações materiais. Não é, Madá? É com você. É verdade, Antônio. Pura verdade. Pois é, Antônio, a próxima pergunta também é para você. Então, um ouvinte perguntou o seguinte: o livro Universo e Desencanto diz se quando voltamos para nossa origem, poderemos voltar aqui nesta dimensão matéria e conversar com nossos parentes e amigos, Antônio? Bom, vamos lá esclarecer esta questão. Quando a gente volta para o mundo de origem, o habitante do mundo racional se desmaterializou e voltou. E quem fica aqui, por exemplo, eu quando morrer, ou qualquer outra pessoa quando morrer, se os parentes estiverem com um raciocínio desenvolvido, haverá aí uma mudança de comportamento. Por quê? Porque quem tem o raciocínio desenvolvido se comunica com todos e se comunica com tudo. Então, aí o que acontece? Um parente faleceu, voltou para o mundo racional. O outro parente que ficou aqui com o raciocínio desenvolvido, ele entra em contato com esse outro parente lá no mundo racional, dialoga com ele, conversa com ele, se entende e se compreende. Por que disso? Porque a energia racional, que é a energia que desenvolve o raciocínio, é uma energia espacial, é uma energia universal. Ela está em todos os lugares do universo. E o raciocínio desenvolvido permite que nós nos comuniquemos uns com os outros através do raciocínio. Nós nem precisaremos falar. Então, a pessoa que perdeu um parente, tá, que tem o raciocínio desenvolvido e que esse parente voltou para o mundo racional, essa pessoa está em contato dia e noite e dia, com esse parente que voltou para o mundo racional. Ela não deixa de ter contato. Daí porque não há necessidade de quem voltou para o mundo racional vir aqui fazer uma visitinha nessa dimensão pesada que é aqui a matéria, nessa galáxia térrea que tem essas duas energias pesadérrimas aqui, que são a energia elétrica e magnética, para que a pessoa se comunique com o parente que ficou aqui na Terra. Não é necessidade, porque o parente que está aqui na Terra se comunica com aquele parente que voltou para o mundo racional através do raciocínio. E é isso o que a cultura racional faz. Desenvolve o raciocínio de toda a humanidade.
É isso, Madá, é com você. Muito bem, Antônio. E agora, para dar continuidade, né, eu convido Vilma, minha querida amiga e estudante de cultura racional, para responder a próxima pergunta. Vilma, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Mandá. Desculpe. Bom dia à equipe do programa Sintonia Racional. Bom dia aos nossos ouvintes de Alagoinha. E bom dia aos nossos queridos amigos que nos acompanham pela internet. Bom, experiência quase morte. As pessoas que entram em coma ficam fora do corpo. Todos, depois que volta do coma, relatam a mesma coisa. Abre aspas. Foram atraídos por uma luz no fim de um túnel. Fecha aspas. E sentiram uma leveza tão grande, se pudesse, não voltariam mais para o corpo. Quem é esse ser que fica no astral, vendo seu próprio corpo na cama do hospital durante o coma? É bem interessante, um assunto bem interessante, né? EQM é a sigla para experiência quase morte. Tem várias pessoas que já passaram por essa experiência, temos vários vídeos no YouTube, né? Pessoas fazendo relato dessa experiência, que é a pessoa, quando entra em coma, ela sai do corpo e ela fica vendo o seu corpo, né, o corpo físico, na cama do hospital. E ela vê coisas aí no astral, né? Circula aí pelo astral e vê, né, ela é atraída por uma luz também. Isso é EQM, experiência quase morte. Então, primeiro precisamos definir quem é a pessoa, quem somos nós. Como sabemos, todos nós somos dois em um, né? Esta centelha somos esta centelha de luz materializada na glândula pineal, né? E somos desse corpo físico também. Então, somos dois em um. Há anos atrás, a Ângela, por exemplo, há alguns anos, se eu perguntasse para a Ângela, quem é você? Quando ela ainda não se conhecia, ela ainda não lia os livros de Desencanto, eu perguntasse para ela, Ângela, quem é você? Ela ia responder o quê? Eu sou a Ângela, né? Ponto. Então, ela era inconsciente, não se conhecia. Hoje, ela já estuda há alguns anos o livro de Desencanto, já é consciente de si, sabe de onde veio, para onde vai. E hoje, se eu perguntar para a Ângela, fizer a mesma pergunta, Ângela, quem é você? Então, hoje ela pode responder com toda firmeza, eu sou um habitante do mundo racional, perdido aqui nesse mundo material, lutando para voltar para a minha origem. Então, quem é a Ângela? Quem somos nós? Nós somos a centelha de luz que está materializada na glândula pineal, um habitante do mundo racional, materializado aqui, neste corpo físico. Então, por isso a famosa frase, né, a primeira e famosa frase do Racional Superior para o Sr. Manuel, em 1935. Quem és tu, que a ilusão é tanta, que és incapaz de definir o seu eu? Então, quem és tu e quem sou eu? Tu é o corpo físico, né? É o tudo aparente, é o tudo que nada é. Quem sou eu? Eu sou um habitante do mundo racional, deformado, materializado, preso dentro da glândula pineal. Então, é a nossa personalidade verdadeira. Somos esse ser, um habitante do mundo racional. Então, quando a pessoa está em coma e fica fora do corpo, vendo seu próprio corpo em cima da cama, ali é a personalidade verdadeira da pessoa, este ser, essa centelha de luz, esse ser de luz que temos dentro da glândula pineal, que fica ali vendo seu próprio corpo, seu corpo físico. Esse estado de ser não é desdobramento, não é viagem astral. Viagem astral é a pessoa, é o comando da pessoa, que é o aparelho eletromagnético, o aparelho cosmoeletromagnético que circula aqui dentro desse campo eletromagnético. Isso é viagem astral, são comandos.
são o comando da pessoa. Quando a pessoa está em coma, o que sai do corpo, que não é que sai do corpo, ele está materializado na glândula pineal, então ele tem ali, por assim, motivos ali químicos do cérebro, esse ser que está dentro da glândula pineal, ele tem ali momentos de lucidez. E aí ele é atraído por uma luz, ele vê coisas lindas, viagem astral, desdobramento, é o corpo eletromagnético, né? O corpo invisível da pessoa eletromagnética, ele não é atraído por uma luz, ele não sente leveza, mas quando é o coma, que a pessoa sai, que a pessoa se vê ali em cima da cama, ali é o corpo energético da pessoa, o ser que está na glândula pineal, que tem momentos de lucidez, e aí ele se desliga desse corpo físico, não é que se desliga, né? Porque se desligar, a pessoa morre. Ele está preso no corpo físico. Mas ele tem momentos de lucidez, aí ele vê coisas lindas, se sente uma leveza, é atraído por uma luz. Essa luz é a luz do sol. O que é o sol? É um corpo formado pelas virtudes que os racionais perderam. Virtudes são vidas. E essas vidas são luz, né? São luz prateada. E esses corpos de luz prateada é que é a centelha de luz que nós temos aqui na glândula pineal e que se sente atraído por essa luz que está no sol. Então, ali a pessoa, os iguais se atraem, né? A pessoa é atraída pela sua própria luz, pela sua própria virtude que está no sol. Então, é onde a pessoa, quando volta do coma, relata que foi atraído por uma luz. Então, este ser de luz que somos nós, que está preso nessa dimensão matéria, enquanto não se conhece, ele fica impossibilitado de sair dessa dimensão matéria. Né? Então, quando está em coma, a pessoa em coma, ele tem momentos de lucidez, ele vislumbra essa luz, ele sente essa leveza, mas ele está ali, na glândula pineal da pessoa. E aí ele não tem, por ele estar preso à matéria, ele não tem condição de alçar voos mais altos. Então, é só aqui também, né, do sol para baixo. Matéria, né? Está preso à matéria, matéria quer dizer, do sol para baixo é matéria. Então, quando a pessoa sai do corpo, que não é viagem astral, né? O coma não é viagem astral, não é desdobramento, é uma experiência pós-morte, né? Que é o EQM. Aí, o ser racional da pessoa, desligado momentaneamente desse corpo físico, porque quando está aqui em vida, a pessoa está, como nós aqui, normalmente, sem estar no coma. Ele está ali inconsciente. Né? Ele está preso à matéria, está inconsciente. O nosso ser, ou seja, nós mesmos, né? E quando há um coma, por um movimento ali químico ali no cérebro, aí acontece isso. Esse corpo, né, esse ser que está na glândula pineal, ele vislumbra coisas aí no espaço, e são coisas lindas, né? Então, quando está aqui na matéria, ele não vê, ele é totalmente inconsciente. E ele sente essa leveza incalculável, né? Quando a pessoa volta do coma, ela relata isso, que sente uma leveza que, se pudesse, não voltaria mais para esse corpo físico. Então, por isso, a importância em se conhecer, estudar o livro Universo Desencanto, desenvolvendo nosso raciocínio, fortalecendo essa centelha de luz, esse ser que somos nós, e se ligando ao estado natural. E aí, então, esse ser de luz em expansão passa a circular em todos os quadrantes do universo, porque o raciocínio é universal. Está com você, Mana. Muito bem, Vilma. E para darmos continuidade, a próxima pergunta fica com você, ok? Quando estivermos com o raciocínio 100% desenvolvido, teremos autonomia para sair deste corpo e não voltar mais? Durante o processo de desenvolvimento do raciocínio, o que está acontecendo? Através do estudo do livro Universo Desencanto, o que está acontecendo? A energia racional, que é a energia em forma de palavra, no livro Universo Desencanto, está tratando do raciocínio, desenvolvendo o raciocínio.
Aí o que está acontecendo? Com o tempo, com o amadurecimento do estudo, o raciocínio vai desenvolvendo, né? Ele está em desenvolvimento. Ele já passa a sair, né? A circular aí para cima. E ele, até que ele fique desenvolvido 100%, ou seja, desmaterializa 100% o habitante que está aqui na glândula pineal, e aí ele vai circular em todos os quadrantes do universo. Não o raciocínio, mas o habitante. Temos no livro a informação que, quando estivermos prontos, estivermos ligados, né, voltarmos ao nosso estado natural, aí acaba o raciocínio, não existirá mais raciocínio. Por quê? Porque o raciocínio, ele é um fio que, ao se estar desenvolvendo, esse fio está sendo desenrolado até ele ligar lá a emissora, né, que é o nosso mundo de origem. Esse fio ligado lá e ligado aqui, na glândula pineal, aí passa a receber as transmissões de lá do nosso mundo de origem. É a emissora transmitindo aqui para o aparelho. Então, o raciocínio, ele está sendo desenvolvido. Ele desenvolveu, ligou lá a outra ponta do fio, acabou, não existe mais raciocínio. O que existe, passa a existir, é a energia racional orientando a gente aqui na matéria, até a gente, enquanto a gente tiver vida aqui na matéria. Então, a gente pode, o nosso habitante, o nosso ser, o nosso aparelho racional, né? Porque o habitante volta, mas o aparelho racional fica aqui. O aparelho racional, que é o nosso corpo cósmico, fica aqui progredindo racionalmente. O progresso racional é do nosso aparelho racional, que é um corpo de essência. Ele fica aqui progredindo racionalmente e ele circula por todo o quadrante do universo, dependendo, né, da evolução dele. Quanto mais evoluído, mais alto ele circula, mais longe ele vai. É isso, Marta. Muito bem, Vilma. Então, agora eu convido Ângela para responder a próxima pergunta. Ângela, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Saudações racionais, querida equipe. Saudações racionais a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham neste momento e dos momentos seguintes aqui no Bom Dia Racional, no programa Sintonia Racional, um programa que traz conhecimentos do livro Universo em Desencanto. É com você, Madá. É isso aí, Ângela. Então, um ouvinte fez a seguinte pergunta. Este ser que fica aí no astral, vê do seu corpo físico, durante o coma, o livro explica por que ele tem que voltar para o seu corpo? Queridos ouvintes, nós estamos falando do natural da natureza. E a natureza é energia. Energia que se transforma e materializa nesse corpo de matéria que nós vestimos. Então, nós somos constituídos por 3 energias. A energia racional do nosso mundo de origem, que deu causa a tudo isso aqui. A energia elétrica e magnética, que vai fazer a formação desse nosso corpo biológico, desse ser que nesse momento aqui estamos falando. Ângela, Antônio, a Vilma, a Madalena e vocês que estão aí a nos ouvir. Somos compostos por 3 energias. Então, aqui nós ainda temos toda uma formação dessas 2 energias, elétrica e magnética, que vai compondo tudo isso aqui abaixo do Sol, sob a orientação da energia racional. São os 7 corpos da vida, 7 corpos de essência. Então, o nosso natural é essência. Essência, energia. Então, quem está aí no espaço, esse corpo de energia, esse corpo
cósmico, esse corpo que está aí sendo reorganizado pela energia superior, energia racional, que fica aí, fica olhando tudo aqui embaixo, né? Está organizando nossa vida. Então, quando a gente está dodói, e esse dodói vai se complicando, se complicando, se complicando, a ponto de ser necessário hospitalizar, ficar numa cama, e aí a situação vai ficando ali monitorada por aparelhos daqui, que a própria natureza deu ao homem essa ciência de aparelhar dessa forma para que a gente possa ir melhorando, melhorando. E nesse processo, né, o que é que está acontecendo? O nosso corpo biológico está sendo tratado. Porém, o nosso corpo aí de essência está acompanhando todo esse processo de melhora. Porque se esse corpo energético de essência sai, se desliga de nós, o que vai acontecer é a nossa transformação, o que aqui foi dado o nome de morte. Portanto, esse corpo de essência fica monitorando, né? É ele que vai nos reorganizar de acordo com as respostas que nós vamos tendo com os impulsos que nos são dados aqui pela ciência, né? Que vai nos tratando. Porém, quem está acompanhando tudo isso é o nosso corpo de essência que está aí no espaço e vai nos organizar, e assim a gente, como está ligado, a gente tem essa lembrança de algo que aconteceu, que sentiu enquanto estava ali, naquele momento de hospitalização, né? Ou quem já está na sua casa, mas numa fase mais aguda, né? Numa fase mais complicadinha, vai sentindo. Por quê? Porque nós temos o nosso elo de ligação, né? A gente está além da matéria, porque, mais uma vez, torno a dizer, nós somos energia, e a energia é que nos conduz aqui. Por isso, como foi bem dito aqui, há necessidade de se conhecer, saber que, além desse corpo de matéria, nós temos o nosso corpo de essência e que ele é derivado de 7 sementes que fazem com que nós aqui sejamos materializados. Portanto, é importante conhecer a energia racional, a energia elétrica, a energia magnética, porque aí a gente passa a conhecer o nosso natural. É com você, Madara. Muito bem, Ângela. Então, agora, meus caros ouvintes da Raide TV Brasil, difusora de Alagoinha, meus caros internautas, agora pedimos uma música, né? E esta música, nós, da equipe do Sintonia Racional, dedicamos a todos que nos acompanham, ok? Já, já voltamos. A luz lá no nosso infinito brilhando eu vi. Senti uma voz tão bonita cantando pra mim.
Eu vi, mas eu vi um habitante tão lindo acenando pra mim. Eu vi e ouvi uma voz tão bonita falando, cantando, dizendo assim: a causa de teu corpo já era, uma outra aurora se foi, numa nova missão te espera, e tu virás depois. A causa de um feito já era, pra outra espera se foi, uma nova missão te espera, pra te gerar depois. Sou aquele ser que agradece a persistência que me faz progredir. Agora já me vê, tu não esquece de mim. E o teu aparelho na estrada transforma e renova aqui, com a nova consciência lapidada por mim. A evolução dos comandos, com raciocínio sempre a evoluir, para o mundo da luz vai entrando assim. Para o mundo da luz vou entrando. Eu vi. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Já de volta com o programa Sintonia Racional, para darmos continuidade à segunda rodada de perguntas e respostas. Então, Antônio, é com você. Um ouvinte ou um ouvinte fez a seguinte pergunta: qual a diferença entre consciência, espírito e alma? A pessoa está querendo saber realmente como é a situação depois da morte. Mas vamos lá. Vejam bem, essa pergunta é interessantíssima. Por quê? Porque a gente aprende na cultura racional que foi preciso e necessário a humanidade ser preparada pela energia elétrica e magnética, pelo pensamento e pela imaginação, para que depois de preparada, a humanidade pudesse entrar num ciclo de vida superior, numa evolução superior. E para que a gente chegasse ao estágio superior, foi necessário que a gente passasse pelo estágio inferior. É como se fôssemos entrar numa escola e cursássemos o curso primário para depois passar pelo curso secundário e finalmente chegar no curso superior. Então, alma e espírito são criações do segundo milênio, são criações do pensamento e da imaginação, nos preparando para que pudéssemos entender a fase do terceiro ciclo da vida, a fase superior, para a gente poder entender o que é um habitante do mundo racional, o que é energia racional,
o que é aparelho racional. Então, a natureza, carinhosamente, veio nos preparando. Não é que nós tenhamos alma no corpo ou que tenhamos espírito no corpo. Isso daí foi uma preparação, utilizando-se dessas palavras para que a gente pudesse, como eu falei, chegar no nível superior. E aonde entra a consciência em tudo isso? Exatamente agora, neste terceiro ciclo de vida que se inicia, que é a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos. Por quê? Porque nesta fase é a fase do desenvolvimento do raciocínio, é a fase consciente e positiva, onde nós vamos conhecer a parte consciente e positiva da vida. E aí nós vamos tomar conhecimento do porquê de tudo e do porquê da existência de tudo, do porquê da vida, do porquê da existência da vida, do porquê do mundo e do porquê da existência do mundo. Então, comparando, é como se fossem 2 ciclos. No segundo ciclo, que é a parte do pensamento e da imaginação, nós falávamos em alma e em espírito. E agora, na fase do terceiro ciclo da vida, nós falamos em desenvolvimento do raciocínio. Por quê? Porque nesta fase nós vamos passar a nos conhecer, saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Já na fase do segundo ciclo da vida, nós vivíamos desconhecidos de nós mesmos. Ninguém sabia o porquê que nasceu aqui em cima dessa terra, para que nasceu, ninguém sabia por que existia a morte, ninguém sabia nada, tudo era mistério, tudo era enigma, tudo era fenômeno. Mas agora, na terceira fase do ciclo da vida, nós estamos na fase racional, no terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos. O que é isso? É a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Então, agora sim, estamos nos tornando conscientes da nossa existência e da existência do nosso mundo de origem, de onde nós viemos e para onde estamos retornando. Madá, é com você. É verdade, Antônio. É verdade. Agora eu chamo Vilma para responder a próxima pergunta. Como o livro Universo e Desencanto explica a diferença entre expansão espiritual, expansão da consciência e expansão do raciocínio? Dando continuidade ao que o Antônio vem falando, né? Temos aqui expansão do espírito, expansão do raciocínio e expansão da consciência. São 3 estados de ser, se bem que a expansão da consciência e do raciocínio vem a ser praticamente a mesma coisa, né? Então, como se houve a expansão espiritual? O segundo milênio foi a fase da expansão espiritual, né? Foi uma fase da natureza em que houve a evolução do artifício e também houve a evolução espiritual. A humanidade se expandiu espiritualmente. Praticando o espiritismo, a humanidade se elevou espiritualmente. Houve a evolução espiritual. A prática do espiritismo não foi, né, nem é só dançar ao som de atabaque. Houve a expansão espiritual através da ciência, as religiões, as seitas, doutrinas, o espiritismo filosófico, o espiritismo científico. Todos esses segmentos contribuíram muito para a expansão, para a evolução espiritual da humanidade, né? E a nossa gratidão a tudo isso é a natureza que é de evolução constante. Ele nos proporcionou a fase do pensamento, que nessa fase podemos expandir espiritualmente e chegar até onde chegamos hoje, né? A fase racional. E a natureza continuando na sua evolução, né? Porque a natureza não para, é uma natureza de evolução,
ela nos conduziu até a fase racional, que teve início em 1935. Mesmo com toda a evolução do pensamento, do espiritismo, mas manteve a inconsciência. A humanidade se manteve na inconsciência. Todos nós ainda somos inconscientes. Por que somos inconscientes? Porque a humanidade não se conhece. E quem não se conhece não sabe quem és tu. Não sabe o que faz aqui, não sabe de onde veio, para onde vai, não é? Então, é uma pessoa desprovida da sua consciência verdadeira. Não sabe quem é, não se conhece. Então, é inconsciente. E com essa nova fase da natureza, que teve início em 1935, a fase racional, temos as condições necessárias, né? A natureza nos proporcionou, com esta fase, as condições necessárias para evoluir e expandir a consciência, que é a nossa verdadeira personalidade. E que vai muito além dessa dimensão matéria, né? A consciência verdadeira. A expansão da consciência se dá quando se expande e evolui o raciocínio. Desenvolvendo o raciocínio através da leitura diária do Livro dos Desencantos, estamos expandindo a nossa consciência, a consciência verdadeira. E ao estudar o Livro dos Desencantos, estamos em contato direto com a energia racional, que é a mesma energia dessa centelha de luz que temos aqui dentro da glândula pineal, né? Que é a nossa personalidade verdadeira. A energia racional ativa essa centelha de luz e aí há uma expansão da nossa consciência verdadeira. Porque nós não podemos perder tempo